Esse aqui é um vídeo um pouco mais teológico. Eu queria bem explicar assim, por que que Deus teve que se fazer homem e morrer pelos nossos pecados na cruz. Assim, de primeiro isso parece meio óbvio, né? Pô, porque a gente é ruim. Sim, e aí? A gente tem que entrar em uma fundamentação teológica para isso. Primeiro ponto. É a ideia de dignidade, tá? Todos os humanos, todos os seres humanos, eles têm o mesmo nível de dignidade. Então, o valor que você tem perante a criação, Deus. Então eu tenho o mesmo valor do que o meu amigo. Eu tenho o mesmo valor do que aquela pessoa que cometeu um homicídio. Eu tenho o mesmo valor do que aquele santo que foi canonizado pela igreja. O ser humano, ele tem a mesma dignidade, o mesmo valor perante Deus. Pensando nesse conceito, a gente tem que entender o seguinte. Quando nós cometemos uma ofensa a alguém, nós ferimos a dignidade daquela pessoa. E a consequência da nossa punição com base nessa dignidade, ela vai com base na dignidade. Então, por exemplo, eu fui lá e chutei um cachorro. Esse cachorro, querendo ou não, é um ser que não tem uma alma imortal, então uma hora ou outra ele vai só desaparecer da existência. Então a dignidade dele está abaixo do ser humano. Mas ele é um ser com dignidade. Então, o pecado, assim, o que eu vou ter que pagar por aquele cachorro é menor do que eu chutasse uma pessoa, por exemplo. Você mata um cachorro, não tem o mesmo peso de você matar uma pessoa. Então, por exemplo, eu fui lá e ofendi o cachorro. Cometi um erro? Sim. Esse erro eu vou ter que pagar ele com o preço da dignidade do cachorro, com base no erro que eu cometi. Fui lá e ofendi um humano. Eu vou ter que pagar pelo meu erro um valor com correlação à dignidade desse ser humano. Então, o preço que eu vou ter que pagar vai ser maior, com base na dignidade daquela pessoa. E quando a gente ofende a Deus? Qual que é a dignidade de Deus? Infinita. Em comparação com o ser humano, aqui, o cachorro tá aqui, a gente tá aqui, e Deus já sabe, sei lá, qual que é a dignidade de Deus. É de um absurdo. Eu acho que ele é o símbolo da dignidade. Qual que é o problema disso? É que a humanidade, no momento do pecado, do primeiro pecado, contra Deus lá no Jardim do Éden, Gênesis, Adão, ele não ofende a uma pessoa que tem uma dignidade, mais ou menos. Ele ofende ao ser que é digno, o único ser. O ser que é digno por excelência, 100%. Qual que é o problema disso? Para a gente poder ser perdoado por essa ofensa à dignidade de Deus, a gente teria que pagar com algo que é equivalente a Deus. Então, por exemplo, eu matei um ser humano. Eu tenho que, sei lá, ser preso por pena de morte. Pagar a minha vida por aquela pessoa que morreu. Só que quando é Deus, o que a gente faz? Aí que tá, não existe outra possibilidade. Os judeus do Antigo Testamento, vamos lembrar agora do Antigo Testamento. O que eles faziam? Eles iam sacrificando cordeiros. Dando a vida de cordeiros por Deus. Só que essa dívida nunca se pagava, porque olha aqui, pode ter tipo infinitos cordeiros. Nunca vai suprir a dignidade de Deus. Nunca vai suprir esse preço que a gente tinha que pagar. Pode ter... A gente podia sacrificar seres humanos, por exemplo. Todos os seres humanos. A gente não ia conseguir pagar essa dívida. A gente estava condenado. Não tinha o que fazer. Então, a gente tinha que pagar Deus, Deus Pai do Gênesis, com algo que tivesse a mesma dignidade do que ele. Aí que entra. O que a gente podia pagar a Deus Pai que tivesse a mesma dignidade do que ele, se não ele mesmo? Então, por isso que Deus envia Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é Deus. Mas Deus Pai, ele envia Jesus por isso. Porque para ser pago o pecado que nós cometemos, que eu possivelmente cometi hoje, que você cometeu também, e os que vão ser cometidos, para pagar todos esses pecados, era necessário uma pessoa que tivesse a mesma dignidade. E que ser humano na Terra teria essa dignidade? Senão Jesus Cristo. Então por isso que nós chamamos ele de Cordeiro de Deus. Porque no Antigo Testamento,
os judeus antigos, né, eles sacrificavam o cordeiro para tentar pagar essa dívida do pecado. Só que é claro que nunca vai ser paga, né? E isso é muito interessante porque mostra o amor de Deus, sabe? Porque, assim, a gente não ia nunca conseguir entrar no reino dos céus. Nunca. Não ia ter como. A gente podia se sacrificar, dormir todos os dias da nossa vida, sei lá, no espinho. A gente nunca ia conseguir suprir essa dívida. Então Deus falou assim, ó, então eu faço isso por vocês. E foi lá, tomou da consequência que seria nossa, né? Então quando você rejeita, por escolha própria, esse sacrifício de Deus, você tá negando o fato de que você ofendeu ele. Não tem como. Você ofendeu ele. Eu ofendi ele. Todos. Então, entendam isso. Deus se sacrificou na cruz porque ele era o único digno de suprir a necessidade de dignidade de Deus. Para você pagar um ser infinito, você precisava de outro ser infinito também. Que é Deus. É a mesma dignidade. Então, assim que foi pago o pecado. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. A Virgem Maria, por mais perfeita que ela seja, ela não tem a dignidade de Deus. Ela é uma criatura. Ela é algo que Deus criou. E tem que tomar muito cuidado para não falar heresia nesse momento, né? Não ferir os dogmas. Mas, então é por isso que Deus morreu. Tá? Parece fácil, a gente sempre fala assim, nossa, Deus morreu, por isso aqui. Tá, pelos nossos pecados. Sim, tudo bem. Legal. Mas é sempre bom a gente, quando for procurar um assunto sobre Jesus e pelos motivos dele ter existido, né, fisicamente, em corpo, porque ele sempre existiu, é bom a gente sempre achar um fundamento teológico para isso. E essa é a parte teológica. Nós ofendemos a Deus, precisamos pagar um preço do mesmo tamanho de Deus, porque nós ofendemos um ser infinitamente maior que a gente. Então, esse mesmo ser se fez carne e pagou esse preço infinito. Eu acho que deu para entender. Fiquem com Deus aí.